Eu quero falar contigo essa palavra que tem o tema, a guerra invisível. Querido, nós vamos falar nessa noite sobre batalha espiritual. Existe uma guerra acontecendo nesse exato momento. Existe uma batalha acontecendo, e é uma batalha que nós não enxergamos com os nossos olhos naturais. Nós só podemos compreender com os nossos olhos espirituais, com o nosso entendimento através da palavra. É uma guerra invisível, e nessa guerra nós precisamos também entender que existe todo um movimento espiritual para tentar nos paralisar. Acredite, você, ao sair da sua casa para vir à igreja, existe uma batalha espiritual acontecendo, para que você inclusive não chegasse aqui. Não sei se você já viveu experiências de estar se arrumando para vir para um culto, ou para uma classe de ensino, ou até mesmo para um retiro, e alguma coisa acontecer para tentar te roubar esse momento. Sabe, muitas coisas que parecem naturais, na verdade elas são espirituais. E o Senhor deseja com que a gente entenda os níveis de guerra que nós experimentamos. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre essa batalha. Eu quero trazer um ensino de uma palavra que vai falar acerca de batalha espiritual. A palavra também vai nos revelar muitas verdades. Mas antes de nós entrarmos no primeiro ponto, eu quero dizer para você que a nossa luta, querido, ela é espiritual. Temos um inimigo e ele existe, você acreditando ou não. A maior artimanha de Satanás nos dias de hoje é levar as pessoas a acreditar que ele não existe. Porque quando vivemos a nossa vida achando que não existe um inimigo, que não existe um opositor, nós nos tornamos vulneráveis aos seus ataques. Mas vamos olhar para a palavra em Efésios capítulo 6, versículo 12. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto. Vai estar projetado aqui também. Vamos entender o que é a luta que nós enfrentamos. A palavra vai dizer assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Tem outra versão que vai dizer assim: pois a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Querido, esse texto está dizendo que a nossa luta não é contra as pessoas. Sabe, a situação e a luta que você está vivendo não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o inimigo, Satanás, também chamado de diabo. Muitas vezes estamos lutando e achando que são as pessoas. A palavra fala que a nossa luta não é contra sangue nem carne. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta, ela é espiritual. Ela é contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Eu quero te dizer que existem forças espirituais do mal. Então quando você ouvir algo assim, o diabo não existe. Querido, nós não queremos aqui, sabe, supervalorizar o diabo, mas nós não podemos ignorar as suas intenções, assim como diz a palavra. Sim, existe um inimigo. Tem pessoas que acham que existe uma briga, uma batalha de Deus contra o diabo, no sentido de uma batalha do bem contra o mal, sendo Deus contra o diabo. Mas veja, Deus, ele é soberano, Deus é o todo-poderoso, ele é vencedor. É onipotente, onisciente, onipresente. Satanás sabe que ele não consegue nada contra o Senhor. Então a batalha que existe não é do diabo contra Deus. A batalha que existe é o inimigo, o diabo contra nós. Então o diabo é inimigo do homem. E aí a gente pode dizer assim: mas eu não acredito muito nisso, e está tudo bem. Só que você vai sofrer ataques se você não for pelo viés da palavra. Nós cremos que a palavra é a verdade de Deus para nós, amém? Então vamos hoje, à luz da palavra, entender essa questão espiritual. Aqui nós já vemos que a nossa luta não é contra sangue nem carne, não é contra as pessoas. A luta que você passa no seu trabalho não é contra o seu patrão, não é contra o seu colega. A perseguição que você está sofrendo, sabe, não é as pessoas, mas ela é espiritual. E se nós não estivermos as armas corretas, nós vamos padecer.
Tem muitos filhos de Deus, pessoas que amam ao Senhor, que estão buscando ao Senhor, mas que estão batalhando de forma errada. E se nós batalharmos de forma errada, nós não vamos vencer. Não batalharmos de forma correta, nós não iremos vencer. Então eu quero compartilhar contigo, primeiro, que existe um inimigo iminente. Quem é esse inimigo? Eu já falei um pouquinho aqui. Esse inimigo, ele é Satanás. E ele tem um poder, querido, limitado nessa terra. Entenda isso. Quando o homem, Deus cria o homem, entrega a autoridade ao homem. Mas quando o homem peca, ele entrega essa autoridade a Satanás. É por isso que a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Essa palavra mundo no original significa sistema. O mundo jaz do maligno, existe um sistema onde o maligno tem operado. Então existe um inimigo, querido, iminente. E ele é como um ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E o Senhor Jesus diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou outra versão vai dizer: e a tenham de forma abundante. Então ele é um ladrão, ele é como um ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Ei, Satanás, ele quer roubar a sua esperança, ele quer roubar a sua alegria, ele quer matar os seus sonhos, matar a sua jornada espiritual, ele quer destruir, sabe, tudo aquilo que você pode construir em Deus. É por isso que nós temos que estar fundamentados na palavra, na rocha que é Jesus. A palavra também vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que a Bíblia diz então? O diabo, o inimigo de quem? Nosso. Ele anda ao redor como um leão, buscando uma oportunidade de destruir o homem. Então veja, o nosso inimigo se chama Satanás. Como vamos entrar nessa batalha? Como vamos vencer as artimanhas do inimigo? Querido, nós não podemos ignorar os seus ardis, ou seja, as suas intenções. É por isso que nós estamos falando disso nessa noite, porque é uma noite onde você vai vencer todo o ataque do inimigo sobre a sua vida. Sabe, as cadeias que tentam aprisionar, que tentam paralisar. E a melhor parte de tudo isso é sabermos que tem um Deus que está conosco. E esse Deus, ele é poderoso. A palavra fala em Apocalipse 12, 2. Fala o quanto, sabe, nós temos um Deus que opera sobre todas as coisas, mas também o quanto o inimigo cheio de fúria vai tentar. Mas todavia nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Querido, muitas pessoas brincam de ser crentes, mas o diabo não brinca de ser diabo. Muitas pessoas estão brincando de ser crentes. Muitas pessoas acham que ser cristão é legal. E é legal também. Mas é muito mais que isso, não dá, não temos mais tempo para perder. Sabe, com um pé aqui e outro lá. Nós precisamos nos posicionar. O Senhor nos chama para sermos maduros em fé. O Senhor nos convida a sermos fundamentados nele, a sermos cristãos de verdade. A palavra cristão é pequenos cristos. Entendermos que nós estamos aqui por um propósito. Logo, nós vamos a cada dia ser mais parecidos com ele. E vamos vencer as artimanhas do inimigo que tentam nos aprisionar. Porque tantas pessoas são arrastadas, sabe, nessa avalanche, nessa correnteza do inimigo. Primeiro ponto, porque muitas vezes falta vigilância. A palavra em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 vai dizer assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
falta vigilância. A palavra fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vamos aplicar para nós aqui. Como nós estamos vivendo a nossa vida? O que tem sido a nossa referência? Como eu tenho gasto a única vida que eu tenho? Como eu tenho me comportado? Será que nós estamos resplandecendo a luz de Cristo? Será que nós estamos atentos àquilo que o Senhor está fazendo? Será que nós estamos com uma fé sólida nele? Ou será que na primeira dificuldade e circunstância a gente já pensa em abandoná-lo? Como nós temos vivido a nossa vida? Fique atento, querido. Sabe, vigilante é você entender que às vezes, a maioria das vezes, na verdade, as situações que se levantam, elas são muito mais espirituais do que naturais. É quando tem um desentendimento lá com a sua esposa, com o seu esposo, e você discerne espiritualmente. É quando alguma situação acontece na sua casa e você se levanta com discernimento espiritual. É quando você está dirigindo o seu carro e vem um sentimento, um impulso do espírito. Ore e repreenda o espírito de acidente. Quantas vezes eu dirigindo, me vem algo no meu espírito e eu começo: Senhor, eu te peço, acampa teus anjos em volta deste carro. Me livra, Senhor, do homem mau. Me livra, Senhor, de todo acidente. Mas às vezes a gente começa a normalizar as coisas, naturalizar tudo. Nós somos seres espirituais, nós temos corpo, alma e espírito. E o Senhor nos convida a nos fortalecermos espiritualmente. Sabe, vigiem, fiquem atentos. Fique sensível. Vivemos uma experiência essa semana. Nosso cachorrinho, nós temos um cachorrinho, o nome dele é Dudu. E a Rafaela pisou na patinha dele. E ele estava com muita dor. E a gente levou ele no veterinário e, graças a Deus, não quebrou a pata, gente. Mas mesmo assim a conta foi alta. Ainda bem que não quebrou, senão nós ia ter que sacrificar ele. Tô brincando, gente. Todo mundo ficou sério, não. A gente não ia sacrificar, não. Mas que a conta daí ia ser bem alta, ia, né? Eu brinquei de manhã, não pode pôr esse recorte aqui, senão eu vou ser estraçalhada na rede social, né? Eu tô brincando, gente. A gente não sacrifica cachorro. Ainda mais o Dudu, querido. Voltou do veterinário, começamos a dar o remédio. Parecia que ele tinha melhorado e acho que foi ontem. O Isaac mandou uma mensagem, nós estávamos fora e falou: não sei o que está acontecendo com o Dudu. Ele está gritando aqui, chorando. É alguma coisa que a pata dele tá, ele não sei o que eu faço. E a gente, quando chegou em casa, eu abri a porta. O Dudu veio todo querido, saltitando, feliz me receber. E eu falei: nossa, o cachorro estava morrendo. E agora está aqui tudo feliz? Aí, quando o Isaac saiu do quarto, ele falou: eu preciso contar uma experiência. Nós, eu não sabia o que fazer, o Dudu estava aqui chorando. Ele chorava alto, alto. E aí eu falei: meu Deus. E ele falou assim, eu peguei e falei: eu vou orar pelo Dudu. E ele orou pela pata do Dudu. Ele falou: mãe, você não vai acreditar, o Dudu foi curado. Eu falei: glória a Deus. Porque a gente não discerniu antes, tinha economizado a primeira parte da dívida. O que eu estou querendo dizer para você é que nós temos um Deus que se importa conosco. Nós temos autoridade, inclusive para orar, gente, pelos nossos animais. Só que às vezes a gente está tão distraído, porque o inimigo ele quer roubar o nosso tempo, roubar a nossa alegria, tentar até tocar nos nossos recursos. É por isso que o Senhor nos chama para vigiar. A questão espiritual tem que ser a nossa primeira opção, mas facilmente a gente se distrai. E essa noite o Senhor deseja nos ativar espiritualmente. O Senhor nos convida a se achegar a Ele como primeira opção. Por que muitas pessoas também são levadas diante de tantos ataques? É porque muitas vezes elas dão brechas. A palavra em Efésios capítulo 4, versículo 27 vai dizer assim: e não deem lugar ao diabo. Como é que nós não damos lugar ao diabo? É nós se enchendo de Deus, é nós sermos cheios da palavra, é nós estarmos atentos, é nós estarmos obedientes a Ele. Fechar as brechas é fechar todas as legalidades por onde Ele possa entrar.
Provavelmente quando você saiu da sua casa para vir até aqui, você fechou o portão da sua casa. Você fechou a sua porta, porque você não quer que o ladrão entre lá. Querido, espiritualmente é a mesma coisa. Fechar as brechas é fechar as portas para o inimigo. O que nós precisamos fechar? Quais são os padrões de comportamento que abrem portas? Coisas que a gente sabe que o Senhor não se agrada. Que brechas nós precisamos fechar? Porque senão nós corremos o risco de vir o culto todos os domingos e chegar em casa na segunda e estar sendo atacado pelo inimigo e estar padecendo e sofrendo. Então nós precisamos, se encher de Deus e não dar lugar ao diabo. Isso é pelo nosso modo de viver, pelo que nós falamos, pelo que nós pensamos, pelo que nós vemos. Quais são as brechas que precisam ser fechadas? Eu quero compartilhar algumas áreas que elas dão espaço para o inimigo agir. Teriam muito mais, mas eu vou pontuar algumas aqui, para que você possa, quem sabe, estar refletindo nessa noite. A primeira que eu coloquei aqui é a negligência em congregar. Quando nós deixamos de congregar, nós abrimos espaço para o inimigo. O que é congregar? É estar aqui. É esse ajuntamento dos filhos. Congregar é estar fazendo parte de uma igreja. Posso ouvir um amém? Nós vivemos num tempo onde muitas pessoas estão falando muitas coisas. Ai, não preciso de igreja. Ai, olha escândalo lá, olha não sei o que aqui. Cada notícia. Tá. A gente ouve motivos e situações de escândalos em todas as áreas, não é verdade? Inclusive, hoje eu li uma notícia de um médico que negligenciou uma paciente, inclusive essa paciente morreu. Mas nem por isso nós vamos deixar de ir no médico. É ou não é verdade? Mas como o inimigo opera, tentando ferir os filhos de Deus. Ai, não preciso de igreja. Querido, deixa eu compartilhar aqui uma máxima com você. Não siga pessoas que têm um viés e um pensamento contrário à palavra. Pessoas feridas, machucadas, que só sabem ficar criticando em vez de orar. Tem um monte de tempo de escrever um monte de coisa. A igreja de Cristo é a noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Não deixe de congregar. Isso aqui, gente, é o ajuntamento dos filhos. É o ajuntamento dos filhos adorando aquele que reina, o Deus Todo-Poderoso. A palavra vai falar lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos-nos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, porque naquele tempo já tinham os perturbado falando, não precisa de igreja, confundindo o povo. Mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. A palavra está dizendo, não deixe de congregar. Mas às vezes a gente escuta vozes, fala, não precisa de igreja. O que a palavra fala? O que a Bíblia nos ensina? Nós somos corpo, nós somos, membros de um corpo. Ah, eu sou membro de uma igreja. O que significa que você é membro de um corpo onde Cristo é a cabeça? A palavra vai dizer que ferro com ferro se afia. Querida, é nesses ambientes que nós aprendemos. É nesse ambiente que nós se chateamos, é ou não é? Nossa, ninguém chateia aqui, glória a Deus. Mas sabe o que é o mais legal de tudo isso? É saber que apesar das situações, nós estamos nos afiando. Ferro com ferro se afia, assim um irmão afia outro irmão. Eu aprender com meu irmão, eu poder fazer o caminho de volta e pedir perdão, eu aprender a ter tolerância, eu aprender a respeitar, eu aprender a orar. Em ambientes assim, o isolamento nunca vai trazer crescimento, querido. Então, quando nós deixamos de congregar, nós passamos a esfriar espiritualmente. Isso se torna um grande terreno para o inimigo agir. Querido, entenda, culto é inegociável. Diga assim, inegociável. Não negocie o culto.
Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu estava para vir no culto, mas chegou uma visita. E a expectativa que eu creio que Deus tem é: uau, estou mandando alguém lá na casa, para ele receber um convite, para poder vir à igreja e junto adorar. E às vezes a gente se intimida e fica: ai, não vou convidar. Mas às vezes tudo que aquilo, às vezes não, certamente o que aquela pessoa precisa é de estar junto ouvindo uma palavra. O Senhor envia pessoas para a gente convidar e a gente se retrai. Quando alguém chegar na sua casa perto do horário do culto, diga assim: que legal, que honra, meu amigo, minha amiga, que alegria, porque hoje eu estou indo para o culto daqui a pouco, e você vai poder conhecer a minha igreja. Amém, glória a Deus. É isso. Mas a gente negocia essas coisas facilmente. Chove, esfria. O Senhor nos chama a sermos cristãos maduros, que não negociam o inegociável. Não deixemos nos reunir como igreja. É a adoração dos filhos, é a palavra rema que nos sustenta durante toda a semana. É aquilo que ouvimos, é os testemunhos que nos edificam, é a oração que recebemos, é a adoração que entregamos no coletivo. Isso é igreja, gente. Eu amo a igreja de Cristo. É maravilhoso, porque a igreja são as pessoas. Você sabe, nós podemos medir o nosso crescimento espiritual. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos as pessoas. Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo as pessoas. A palavra diz: olha, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos. Os mandamentos se resumem em amar a Deus e amar o próximo. Se nós não estamos amando ao próximo, possivelmente nós estamos com um problema. Eu não estou falando aqui, gente, que relacionamento é fácil. Mas se a gente não está desenvolvendo isso, e se, sabe, o isolamento está sendo o caminho, nós estamos com um problema espiritual. Porque quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos as pessoas. O Senhor ama as pessoas. Eu acho muito interessante que o segundo ponto é um ponto que a gente precisa meditar muito. Quer saber outro aspecto muito importante, e que muitos filhos de Deus ficam aprisionados? Falta de perdão. Oração tão conhecida, está na boca de todo mundo. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 vai dizer o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes... Forte, gente. É fortíssimo isso. Podíamos ficar a noite inteira só falando sobre isso. Esse texto está nos dizendo que o perdão de Deus é condicional. O amor de Deus é incondicional, é fato, Deus ama todas as pessoas, mas o seu perdão é condicional. À medida que eu estendo o perdão para os meus irmãos, para os meus ofensores, para as pessoas que me machucaram, eu recebo o perdão de Deus. Se eu não perdoo, literalmente eu estou impedindo aquilo que eu tenho para receber do Senhor. Nós cremos na palavra? A palavra é a verdade. A palavra é a boca de Deus para nós. Ela é o prumo, ela é a bússola, ela é aquilo que vai nos direcionar. E o que a palavra está dizendo? Que nós vamos ser perdoados à medida que nós perdoamos. E eu sei, gente, que tem histórias muito difíceis, de injustiças, de dores. Eu sei que tem pessoas que foram rejeitadas, que sofreram muito. Mas eu também sei que Jesus também sofreu muito por amor a nós. E Jesus, Ele padeceu muito mais que a gente. Nós estamos aqui. Jesus entregou a sua vida. Jesus entregou a sua vida para que hoje nós tivéssemos vida, para perdoar os nossos pecados. Hoje nós temos paz com Cristo porque nós temos paz com Deus porque estamos reconciliados com Ele através de Cristo Jesus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, a sua entrega para perdoar. No momento mais difícil, Ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a gente, às vezes, a gente quer se colocar acima de Jesus, dizendo: eu não vou perdoar. Querido, cristão autêntico entende o que é perdão. Maior porta aberta para o inimigo é a falta de perdão. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma decisão. Nós não vamos amanhecer um belo dia e vamos falar: ai, acordei hoje, marido, que vontade de sair, vou perdoar todo mundo. Eu acordei com um sentimento de sair perdoando todo mundo que me ofendeu. Não vai acontecer isso, gente. Perdão não é sentimento. Nós não nos movemos por sentimento. A propósito, a Bíblia fala que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós não, querido, nos movemos pelo que sentimos. Nós nos movemos por convicção de fé. Então, se nós aprendemos em Deus que nós precisamos perdoar, eu decido perdoar os meus ofensores. Não é sobre a pessoa merecer ou não, porque nós também não merecíamos. A propósito, a palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. Todavia, essa graça nos alcançou. Sabe, a palavra perdão significa deixar ir, soltar. A palavra perdão é libertação. Uma pessoa que não perdoa, ela dorme pensando no ofensor, ela come pensando no ofensor, tudo que ela fala está sendo sobre o ofensor. Ela começa a adoecer fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O perdão nos liberta. E o perdão não é sentimento. Diga: não é sentimento. Querido, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder e Ele sabe todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas Satanás, ele não é isso. Satanás sabe o que a gente fala. É por isso que a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Eu quero trazer algo bem prático aqui. Sabe como você vai conseguir perdoar? Quando você ter um sentimento lá na sua alma, uma emoção de injustiça, de raiva, seja do que for, de dor, e você verbalizar: eu perdoo fulano. Comece a fazer isso. A fé vem pelo ouvir. Você precisa se ouvir liberando o perdão. Agora a gente só se ouve se lamentando, falando das injustiças, presos no passado. E existe um futuro, existe um presente. Comece a declarar toda vez que vier o sentimento: eu perdoo fulano. E Satanás, o nosso adversário, que está ao redor, inclusive está ouvindo o que nós estamos falando, ele vai falar: opa, alguma coisa está acontecendo, fulano está falando que está perdoando. Ele começa a perder força e daqui a pouco, essa ferida que tinha dor, ela cicatriza. E aí, gente, não sei se você tem alguma cicatriz no seu corpo. Não é que a gente vai sofrer de amnésia, esquecer o que aconteceu. Não é nada disso. A gente olha a cicatriz e fala: olha, isso aqui foi difícil. Essa estação, essa situação foi difícil, mas olha, eu consegui vencer no Senhor. Isso aqui não me dói mais. Eu aprendi. Eu extraí algo de lá, mas eu não estou mais lá. O perdão é isso, o perdão nos liberta. Mas o que tem de filhos de Deus aprisionados, amargurados, presos porque não conseguem liberar perdão, mas na verdade é porque falta uma revelação de quem Deus é. Se Jesus nos perdoou e nós somos pequenos cristos, somos cristãos, e nós queremos desfrutar do perdão de Deus, nós precisamos nos mover debaixo disso. Eu quero encorajar você a fazer isso. Quando vier os sentimentos tentar te oprimir, e olha, você vai falar a primeira vez, vai ser difícil, mas você vai vencer. Daqui a pouco vai vir um sentimento de novo, e quando você falar de novo, o inimigo vai tentar trazer na sua mente assim: ó, você não tinha perdoado? Por que você está sentindo de novo? Aí você vai falar para ele assim: Satanás
eu perdoo fulano e você não vai me oprimir nessa área. Eu declaro diante de Deus, diante dos anjos, diante dos demônios, que eu não estou presa. É ser livre das cadeias. É ser livre, sabe, da sua história de dor. É poder ter um acesso ao Pai. A palavra fala que tudo que nós pedimos em oração, crendo, receberemos. Mas também fala que a gente não sabe nem como pedir. Também as nossas iniquidades, os nossos pecados trazem uma barreira. Querido, não perdoar é desobedecer a Deus. Não é sobre a pessoa merecer ou não, diz respeito a mim e a você. O perdão não diz respeito a quem ofendeu, mas diz respeito a nós sermos livres. Posso ouvir um amém, gente? É sobre nós sermos livres. Seja livre. Te injustiçaram? Amém. Aquilo passou, você aprendeu. Entrega aquilo para Deus. Libera essa pessoa. Seja livre. Seja livre para fluir em Deus. Seja livre para continuar a sua jornada. Te machucaram? Pois é, machucaram Jesus também. Jesus não tinha onde ir. Jesus foi perseguido, gente. Jesus foi perseguido. A família teve que sair da cidade para ele poder nascer e não matarem a sua vida, os meninos que estavam nascendo. Jesus foi rejeitado. Jesus sabe o que é a rejeição. Jesus sabe o que é a traição. Jesus sabe o que também é ter a falta muitas vezes de coisas. A propósito, a família de Jesus pôde se manter financeiramente através de ofertas daqueles reis magos, que quando chegaram diante de Jesus trouxeram ouro, incenso, mirra, e aquelas ofertas sustentaram a família de Jesus por um bom período. Jesus, ele sabe o que é ser traído, ser negado. Mas sabe o que ele faz? Quando Pedro nega Jesus, depois de ressurreto, Jesus volta e vai ter com Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Ele dá oportunidade para Pedro. E pasma, ele confia as ovelhas a Pedro. E aí a gente quer fazer um X nas pessoas. Eu não estou falando, querido, que tem pessoas que são bem tóxicas, que você vai ter que evitar convivência, está tudo bem. Mas a questão de você estar aprisionado em sentimentos, em falta de perdão, não cabe para nós como cristãos, amém? Então entenda que o perdão aprisiona. Outra coisa que aprisiona e abre portas para o inimigo oprimir é a amargura e a inveja. A palavra em Tiago 3:14-16 vai dizer assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amargura e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde está a inveja, a ambição egoísta e a confusão e toda espécie de males? A amargura e a inveja não pode se abrigar no nosso coração, querido. Sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sentimentos de inveja, nós temos que ser sinceros sobre o que nós estamos pensando, sentindo. Senhor, eu estou sentindo ciúme, inveja. Sabe, isso é algo que nós temos que rejeitar. E temos que entender o que é que está nos levando para isso. Às vezes segue lá um monte de gente que, sei lá, vive uma vida muito diferente da sua. Daqui a pouco está invejando, daqui a pouco começa a olhar e sentir, fica amargurado. Olha lá a casa do outro, olha aqui a minha casinha. Olha o carro do outro, olha aqui o meu carrinho. Olha a família do outro, olha o meu carrinho. Olha a igreja do outro, olha a minha igrejinha. Começa a ficar invejoso, amargurado. Não consegue celebrar a vitória dos outros. Querido, isso é dar espaço para que o inimigo vá minando o coração. Nós somos chamados a sermos gratos. Então, se você segue aí pessoas muito diferentes de você, que alimentam inveja no seu coração, eu vou te dar uma dica: para de seguir. Faça suas escolhas. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Porque muitas vezes a gente está dando brecha, a gente sabe, a gente está abrindo legalidade. As pessoas dizem assim: mas eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Será que não consegue? Será que nós não conseguimos? Ou será que não é prioridade para nós?
Eu não consigo tirar 10 minutos. Eu não consigo orar, eu não consigo. Será? Ou será que de verdade não é prioridade para nós? Ou será que nós estamos tão envolvidos com as coisas terrenas e a gente quer apenas que Deus resolva tudo? Eu acho interessante, eu penso, a gente consegue levantar de manhã e ir trabalhar. Amém, gente? A gente consegue concluir coisas que para nós são importantes, mas na hora de falar assim, deixa eu fazer o meu devocional, a gente vem com desculpa, eu não consigo. O Senhor está despertando um povo que o ama de verdade, uma igreja madura, cristãos autênticos, inclusive que não negociam os seus valores, que sabem que representam um reino. Quem são os padrões que nós vamos, nos inspirar? O Senhor nos convida a ter a sabedoria que vem do alto, querido. Vivemos num tempo onde a gente vê a pessoa falando de Jesus num dia, no outro dia a pessoa está expondo seu corpo. A pessoa diz que ama Jesus, mas no outro dia está preocupada em ter um monte de curtida. É ou não é, gente? Estão aí, gente? Amém. As pessoas falam, eu amo ao Senhor, colocam um versículo, mas daqui a pouco toda fonte de satisfação são os comentários, são as curtidas, são os seguidores, é o dinheiro, é tantas coisas. E aí a pessoa muitas vezes diz assim, não sei, por que as coisas na minha vida não vai? Não vai porque está dando lugar ao diabo, e não vai ter satisfação, querido. Não vai satisfazer nunca, se não for a fonte correta. Se buscarmos a nossa satisfação nas coisas terrenas, nós vamos definhar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Pesos que nos atrasam. Olha o que a palavra fala em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha, o que te atrapalha, o que atrapalha a minha e a sua caminhada cristã. O que atrapalha nós crescermos espiritualmente, se livrem de tudo que atrapalha. É o celular, se livre dele. Não dá, né, gente? Mas esse se livre é deixe longe. Vai fazer o seu devocional, deixa longe esse celular. Parece que está arrancando um braço nosso, né? Quando fica sem o celular. Porque é tempos difíceis, gente. Quais são os embaraços, coisas lícitas que roubam toda a nossa atenção, toda a nossa energia, mas também coisas pecaminosas. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Que pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. Tudo aquilo que nos faz errar o alvo, tudo aquilo que desagrada a Deus. A maior artimanha do inimigo nos dias de hoje se chama imoralidade, querido. E nós estamos normalizando algumas coisas. Eu vou dar um exemplo bem simples, eu até falo isso na aula do fundamento. A gente começa a achar normal quando a gente está entrando no shopping. E às vezes você tem um filho pequeno, 5, 6 anos. E a gente está entrando no shopping. E aí, plotado na porta de um shopping, está uma mulher de lingerie. E a gente está achando que está tudo normal, quero te dizer. Que não é normal. É uma mulher expondo seu corpo. Essa criança, ela está sendo, de alguma forma, estimulada. Ela está tendo no seu campo de visão algo que é muito íntimo. É precoce, mas nós estamos achando que está normal. Chega dia dos namorados, outdoor. Gente, eu não compro em nenhuma loja que tem esses outdoor, né? A campanha de dia dos namorados é uma cena praticamente sexual. Nós estamos achando... Gente, o inimigo não está vindo como um bicho feio. O inimigo não está vindo com um garfinho, como um monstro. Senão as pessoas facilmente também acreditariam que ele existe. Ele é farsante, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. A gente tem visto as denúncias aí na parte infantil de abuso, de tantas coisas. E a gente levanta a bandeira, eu sou contra a pedofilia. Mas se a gente é contra a pedofilia, nós precisamos ser contra a pornografia. Porque a pornografia financia o mercado da pedofilia. Se livre de tudo que te aprisiona. É o grupo do WhatsApp. Saia de lá. Tenha coragem. Tenha um posicionamento. Peça ajuda.
A gente está tendo um seminário, vai ter um seminário chamado Vida Pura, que vai ensinar ferramentas a partir de 13 anos. Adolescentes, jovens e adultos, nós precisamos nos ferramentalizar. Nós precisamos nos expor a assuntos como esse. Amém, gente? Sabe, o inimigo tem aprisionado e destruído a identidade de pessoas. Casamentos totalmente desajustados, porque o inimigo entrou. Aquilo que era puro, santo, leito sem mácula, agora sofre, porque o inimigo entrou lá. E aí as pessoas dizem: não tem mais alegria no meu casamento. Quais são as brechas que foram abertas? O que a palavra nos ensina? O que a palavra nos mostra? Como a mulher deve tratar o esposo? Como o esposo deve tratar a mulher? Como a pessoa solteira deve se comportar? Se guardar? Ah, não, nem dá nada. Pois é. Quando as pessoas vão para o atendimento individual, a gente vê o estrago. A gente vê pessoas feridas. A gente vê pessoas aprisionadas. Porque o inimigo encontrou espaço, mas o Senhor deseja trazer a verdade para nós. Sabe, se livre de tudo aquilo que tenta, que te atrapalha. Se livre do pecado, os pensamentos, o que falamos, o que vemos. Não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Jesus, querido, tem uma vida em abundância para nós. Mas para acessar isso, é necessária obediência. E a Bíblia fala, deixa eu falar algo para você: os mandamentos do Senhor não são penosos. Quer ver uma coisa que eu tenho aversão? Quando alguém chega para mim e fala assim: seguir a Jesus é difícil. Ai, que sofrimento. Eu falo: que difícil. Difícil é a miséria que a gente vivia, preso no pecado. Isso era difícil. Ai, é tão difícil seguir a Jesus. Não é difícil, querido. A palavra diz: os mandamentos do Senhor não são penosos. Antes nós temos prazer na sua lei. Porque quando nós estamos nele, alegria verdadeira, satisfação plena, lar ajustado, alegria com as coisas verdadeiras, porque essas coisas vão passar. Acumulem para vós tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem. Não acredite quando você tiver a melhor casa, o melhor carro, a melhor condição financeira, você vai ser feliz. Nós vamos ser verdadeiramente felizes quando nós tivermos Jesus no centro. Querido, servir a Jesus não é difícil. É nós que somos egoístas e às vezes não queremos fazer as renúncias que nós precisamos. Então não é servir a Jesus que é difícil, é o nosso coração muitas vezes que está endurecido. É o nosso eu. E o inimigo se apropria disso. E esse pecado vai vindo e vai consumindo com tudo. As finanças são consumidas. Deus nos deu um trabalho abençoado. Querido, o problema não é ter dinheiro. O problema não é possuir dinheiro, é o dinheiro nos possuir. Aí Deus nos dá um trabalho abençoadíssimo. A gente ora: Senhor, abre uma porta de emprego. O Senhor vai lá e abre. O Senhor nos dá saúde para poder trabalhar. Mas daí chega no trabalho e a gente começa a fofocar. A gente começa a se comportar totalmente avesso do que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala como o patrão deve tratar o funcionário, como o funcionário deve tratar o patrão. E aí a gente quer prosperar. E aí a gente pega aquele dinheiro que deveria ser bênção e investe em coisas que o Senhor nunca pediu para a gente investir. Quantas vezes investimos em coisas que o Senhor não pediu para investir? E literalmente as nossas finanças se aprisionam, porque alguém está recebendo essa oferta. O dinheiro é altamente espiritual. Tem pessoas que têm a vida financeira aprisionada, porque colocaram os seus recursos no altar errado. Quando a pessoa consome uma pornografia, em que altar ela está colocando o seu dinheiro? Altar das trevas, do diabo. Quando alguém vai lá e gasta esse dinheiro numa prostituição, em que altar essa pessoa está colocando o seu dinheiro? Altar das trevas. Quando a pessoa pega o dinheiro que é bênção, ela vai lá e compra uma droga, onde ela está colocando esse dinheiro? Alguém está recebendo essa oferta, certamente não é Deus. E aí a gente fala: meu Deus, me abençoa, Senhor. Pois é, o Senhor tem prazer em abençoar, mas parte pela nossa decisão de obedecê-lo, de se render a Ele e falar: Satanás, aqui você não toca mais. Qual que é a nossa defesa então? Estou encerrando já, gente, quase aqui, já estou no final. Como que nós vamos se defender nessa batalha espiritual? Existe um sistema que quer nos distanciar.
Existe um sistema que o inimigo opera, que quer nos distanciar da vontade de Deus. Mas a palavra diz, olha, sujeitem-se a Deus. Sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E aqui vai falando, olha, pecadores, chorem, limpem-se. Está falando de um arrependimento genuíno. Mas eu quero ficar na primeira parte desse versículo. Nós só vamos conseguir resistir ao diabo se primeiro nós nos sujeitarmos a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É amá-lo. É iniciar nossa jornada cristã, conhecer a Bíblia, sabe, orar. É falarmos, eu sou o Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero viver para glorificar o Teu nome. Me ensina. E não significa, querido, que a gente não vai mais errar. Mas, sabe, isso são acidentes na vida de um crente. Pecado é um acidente na vida do cristão. Então como que nós vamos vencer o diabo, nosso inimigo, nosso adversário? Sujeitando-se a Deus. E hoje nós estamos aqui, sabe, nos sujeitando à palavra que diz, olha, não deixem de congregar. Aprendam uns com os outros, perdoem. Ai, pastora, que palavra dura. Pois é. Mas o Espírito Santo falou muito comigo e eu fiquei, sabe, muito tocada pelo Espírito de trazer esse ensino para a igreja. Logo pelo culto da manhã, o irmão veio compartilhar comigo que ele teve uma visão. Ele falou assim, foi a primeira vez que eu tive uma experiência dessa. Ele falou que ele viu um soldado. Eles estavam muito emocionados porque tinha sido uma experiência que ele tinha tido. E estava no louvor ainda, ele não tinha ouvido a palavra. Ele falou que ele viu um soldado ajoelhado e com uma espada. Ele via como se fosse o Senhor, Deus, um poder sobre aquele guerreiro, sobre aquele soldado. Eles vieram falar, pastora, eu vivi essa experiência. Eles vieram me contar. Eu falei, glória a Deus, obrigada por compartilhar. Porque é isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Ele está levantando os seus guerreiros. E Ele está guardando. Ele está capacitando. Ele está nos dando armaduras. Eu quero encorajar você a ler o texto de Efésios. O texto de Efésios vai falar que existe uma armadura espiritual que é para mim e para você. Não é para sairmos daqui tendo medo do diabo, amém, gente? Mas nós não vamos subestimar que existe um sistema que tenta nos afastar. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. O Senhor nos convida para aprendermos como igreja a entrarmos posicionados num lugar de batalha espiritual. Eu acho tão interessante que no Antigo Testamento, quando a gente vê o anjo da morte ia passar e ia ceifar a vida dos primogênitos, vem uma orientação da parte de Deus e diz assim, olha, matem um cordeiro, passem nos umbrais da porta, e nas casas aonde o sangue do cordeiro estiver, o anjo da morte não vai tocar. Isso aconteceu. Nas casas que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais, não houve, eles estavam protegidos. E aí a gente vem para o Novo Testamento, e agora Jesus se revela como o Cordeiro perfeito, que foi entregue, e agora nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Agora o sangue que nos protege é o sangue de Cristo, que nos justifica, que nos redime. Então nós não precisamos temer, porque nós estamos debaixo de uma cobertura de um Deus Todo-Poderoso. A palavra diz, querido, que nós vamos pisar serpentes e escorpiões. Nós podemos beber bebida mortífera e não nos causará dano. Nós temos autoridade no nome de Jesus para orar pelos enfermos, repreender os demônios e eles serão expulsos. É na autoridade do nome de Jesus. O Espírito Santo habita dentro de nós. A partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, Ele passa a fazer morada em nós. Eu quero convidar você nessa noite a fechar os teus olhos, se você puder. Eu não sei qual tem sido a batalha que você está enfrentando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas a pergunta hoje é: será que nós estamos guerreando da forma correta? Será que as dificuldades que aparecem, nós estamos tentando apenas dar um jeito, de forma natural? Ou será que nós estamos buscando em Deus a resposta? Pense um pouquinho, fale com o Senhor nessa noite. Sabe, essas lutas, as dificuldades,
Será que apenas temos buscado de forma humana resolver? Será que nós temos chegado diante do Senhor? Será que nós temos nos posicionado em oração, em batalha? E agora você pode falar com o Senhor. Você pode falar com o Senhor e pedir para que Ele te dê experiências. Você pode pedir perdão a Deus por estar distante. Quem sabe o pecado estava te rodeando. Quem sabe você identificou brechas. Quem sabe você se encontra distante. Você pode falar com o Senhor hoje: Senhor, me perdoa. E Ele é bom para nos perdoar. Ele é justo. Ele é um Pai que nos ama e que deseja, sabe, cuidar da sua igreja, dos seus filhos. E nós podemos falar: Senhor, nos ajuda. Senhor, me dá a estratégia do alto. Senhor, coloca pessoas na minha vida que eu possa se inspirar, pessoas que me aproximem de Ti. Sabe, querido, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você. Nós vamos fazer uma oração de batalha e depois nós vamos adorar. Mas eu quero orar primeiro se tem alguém que está enfermo. Se você está com alguma dor, eu quero convidar você agora. Se você puder colocar a mão nesse lugar de enfermidade. Se você, quem sabe, está enfermo até nas suas emoções, eu quero orar por você agora. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, como filhos. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, que é poderosa para destruir todo sofisma, toda a fortaleza que se levanta. E na autoridade do Teu nome, Senhor, nós queremos, eu declaro agora sobre cada pessoa que está aqui. Se tem pessoas que chegaram aqui com dor de cabeça, que chegaram aqui com dores, que tem alguma enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade. E eu declaro: solte agora essa vida, solte agora essa pessoa. Dor vai embora agora em nome de Jesus. Eu chamo uma unção de cura sobre a vida da igreja agora. Eu chamo o toque do Senhor agora sobre a vida dos filhos. Saúde abundante. Saúde abundante sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Obrigada, Jesus, porque Tu és maravilhoso. Se alguém identifica aí, se a dor foi embora, glorifica a Deus. Se alguém chegou aqui com dor de cabeça, glorifica ao Senhor. Se alguém chegou aqui com alguma dor nas juntas, coluna, nós declaramos cura em nome de Jesus, amém? Eu trouxe um princípio sobre batalha que nós precisamos verbalizar. Querido, entenda, o diabo, ele sabe o que nós falamos. Muitas das coisas ruins que acontecem também é porque nós demos a legalidade. Esse salário aqui, que miséria. Aí o inimigo vai lá: miséria, então tá. Esse meu filho aqui, olha que rebelde. É rebelde? A gente vai liberando. Palavras são sementes e palavras liberadas são sementes regadas. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos declarar a verdade da palavra sobre as nossas vidas. Eu quero convidar, se você puder, estender a sua mão. No ato profético, nós vamos fazer uma oração de batalha agora, amém? É uma noite de quebrar com toda a legalidade que o inimigo possa ter. Você pode declarar essa oração com fé e ousadia. Você pode repetir comigo assim: Senhor, eu me revisto hoje da Tua armadura. Em Ti estou firme, inabalável, guardado pelo Teu poder. Declaro que nenhum ataque do inimigo prosperará contra a minha vida, a minha casa, a minha família e o meu chamado. Ainda que ele venha de forma impetuosa, o Teu Espírito levanta um estandarte contra ele. Eu estou coberta pelo sangue de Jesus, o meu Salvador. Eu habito
no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Eu declaro ao Senhor que Ele é meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Por isso nenhum mal me atingirá, praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos teus anjos o Senhor deu ordens para me guardar. Eu declaro que nenhum ataque do inimigo prosperará contra a minha casa. Em Cristo estou assentado nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, domínio e poder. Eu não vivo debaixo da escravidão do medo. Eu quebro com as legalidades e eu as torno enfraquecidas. Toda seta é apagada, toda mentira é desmascarada, porque a sua verdade me reveste. Eu resisto ao diabo e ele foge. Eu avanço pela fé e permaneço firme no Senhor. Eu declaro vitória, proteção e paz, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor, aquele que nos guarda, aquele que não dorme. Jesus, sou mais que vencedor. Em Jesus, sou mais que vencedor. Em Jesus, sou mais que vencedor. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E o Deus da paz